Então, seguindo nosso roteiro, novamente vamos seguir com o grupo dos decápodas, né? Onde estão inseridos os maravilhosos camarões. O camarão, né? Ele é um grupo dentro de decápoda, né? Um exemplar de decápoda que está dentro de crustáceo, que está dentro de mandibulato, que está dentro de artrópodes, ok? As características de artrópode seu esqueleto, apêndices articulados. Característica de mandibulata, presença da mandíbula e primeira e segunda maxila, compondo aqui o aparato bucal. Característica de crustáceos, 2 pares de antenas, antena e antênula, e olhos compostos. Nos casos dos decápodes, olhos pedunculados, que os olhos tem uma base, um pedúnculo aqui que sustenta esse olho composto. E aí, mandibulato, né? Crustáceo, presença 2 pares de antenas, olho composto e cabeça fundida, cefalotórax e abdômen, um telson final e um par de urópodos birremes, né? Como já falamos, dentro de crustáceo tem toda essa variação da combinação, né, da fusão dos segmentos do cefalotórax e do abdômen. Então, no caso do crustáceo decápoda, que inclui camarões, lagostas, siris e caranguejos, né, são formados por 14 segmentos no cefalotórax, sendo 8 no tórax e 7 na cabeça. Mesma coisa que aconteceu que a gente viu nos isópodes, né? A fusão de 7 segmentos na parte que forma a cabeça, né? Teve essa fusão dos segmentos, sendo que tinha um apêndice articulado por segmento. Quando fundiu, esses apêndices modificaram, né? Formando num segmento um par de antenas, no outro segmento um par de antênulas, aqui as antênulas, no outro segmento um par de olhos compostos, maxila, um segmento com a maxila e outro segmento com o primeiro par de maxilas e o segundo segmento par de maxilas, formando então essa fusão dos 7 segmentos que compõem a cabeça. E no tórax, 8 segmentos, sendo que em cada segmento tem, nos primeiros 3 segmentos, apêndices quelados, apêndices articulados que terminam em quelas, que são os quelípodes, auxiliares da alimentação. E depois 5 segmentos torácicos com um par de apêndices locomotor modificados para locomoção, que são os pereiópodes, que aí não são terminados em quela. Então, 3 segmentos do tórax com um par de apêndices articulados terminado em quelas, que são auxiliares da alimentação, e 5 pares com apêndices articulados não quelados, pereiópodes, para locomoção. E no abdômen, 5 segmentos abdominais com um par de apêndices articulados modificados para natação, que são os pleiópodes. Esses apêndices, né, como a gente viu também lá nos isópodos, né, os apêndices abdominais, eles são birremes, ou seja, tem uma base e na ponta, né, formados por 2 ramificados em 2 artículos, formando então apêndices articulares birremes abdominais. E decápoda por quê? 5 pares de segmentos com apêndices articulares para locomoção,
5 segmentos e 5 pares de apêndices modificados para natação. Por isso, decápoda, 10 pares de segmentos de apêndices articulados para locomoção, sendo 5 torácicos para locomoção e 5 abdominais modificados para natação. Pereiópodes e pleiópodes. Maxilípedes, né? 3 pares de maxilípede, 3 segmentos e 3 pares de maxilípede também compondo o tórax. E um urópodo e um par de telson terminal, telson e um par de urópodes terminal também birremes, ó. Uma base e na ponta ramificação em 2 artículos. Então, birremes. E no caso aqui, o que seria uniremes? Os pereiópodes, ó, tem uma base e um artículo, não tem divisão de artículos. Então, os pereiópodes são uniremes e os pleiópodes e urópodes são birremes. Voltando aqui no tórax, né? Além dos apêndices articulados, né? Também no cefalotórax é possível a gente ver o esternito, né? Que é esse exoesqueleto, né? O segmento do exoesqueleto dorsal, esternito, tergito, que é a estrutura, né? Do segmento do exoesqueleto ventral e a pleura lateral. Por que isso é importante? Além de ser uma nomenclatura importante dentro de crustáceos, né? Essa divisão em esternito, tergito e pleura é uma característica que facilita muito para os artrópodes. Cara, aqui o animal tá rígido, né? Porque tá formalizado. Deixa eu ver se esse tá mais molinho. Fazer a articulação também dos segmentos, né? Porque lembra que esse exoesqueleto ele é como uma carapaça rígida, né? E o corpo do animal está internalizado. E em cada segmento interno tem um feixe muscular que se liga nesse exoesqueleto. Lembram disso da aula teórica? E aí essas como se fosse não articulações como do segmento, né? Mas essas placas de esternito, tergito vertical e pleura lateral facilita essa mobilidade para o animal não ficar, né? Foi um processo evolutivo, né? Uma seleção natural que selecionou animais que tinham essa modificação, justamente porque facilita a flexibilização do corpo do animal na hora do deslocamento, da natação, porque se ele fosse toda uma placa maciça, né, teria dificuldade na articulação, no movimento, que depois a gente vai ver que isso aconteceu nos caranguejos e siris, né, por isso que ele tem, que é um outro tipo de movimento, né, então a presença dessas placas articulares, entre aspas, né, no caso dos camarões, também facilita essa movimentação, né? Lembrando que cada segmento aqui, cada um desses tergitos, esternitos, são ligados por feixes musculares, então, por isso que ele consegue essa movimentação do camarão. Até se conseguir, né, colocar um videozinho de um camarão nadando. Essa característica. Então, voltando aqui, continuando no cefalotórax, né? Características importantes nos camarões. Um rostro, esse rostro ele uma ornamentação, né? Uma estrutura do cefalotórax e que é importante para a defesa do animal. Lembram lá quando a gente falou em zoologia de vertebrados 2 do processo de cefalização, né? Que é uma condição da simetria bilateral, que aí condicionou todos os aparatos sensoriais na região anterior, né?
o desenvolvimento de um cérebro, né, ou de um gânglio cerebral mais desenvolvido, também localizado na região anterior, né, e toda então a percepção sensorial do ambiente, ela se dá por esses órgãos sensoriais, as antenas, as antênulas, né, a antena vai lá na frente, ó, faz toda a percepção físico-química, né, e também o movimento do ambiente, e essa informação é levada até o cérebro, que num cordão nervoso longitudinal ventral leva a informação para todos os segmentos do corpo, né? E tem um gânglio, um par de gânglios segmentar em cada segmento ligado com os apêndices locomotores. Então, a informação sensorial lá do ambiente, né, é percebida por todo esse aparato sensorial, chega no cérebro e através do cordão nervoso ventral é levado para todos os segmentos e tem a resposta motora, né? E esse rostro, como ele está na região anterior, ele é justamente para defesa e proteção do animal, né? Então, como tudo ele vai percebendo com a região anterior, o rosto é importante para a defesa. Além dessa função morfológica, assim, né, vamos dizer, para a identificação taxonômica, o rosto é bem importante, né? Esse número de dentes, tanto os dentes dorsais como os dentes ventrais, a presença desse sulco lateral aqui no rosto é característica diagnóstica que diferencia as espécies de camarão. Aqui tem um dente, ó, um dente lateral, um dente faríngeo, né, que é bem na altura da faringe. Ele também é uma característica diagnóstica de espécie. A gente vai fazer o exercício de correr chave de identificação de camarões numa aula extra que vai ser passada depois para vocês, né? Não vai ser nessa aula porque demanda uma preparação e uma estrutura maior do laboratório, tá? Mas pode anotar aí que a gente vai fazer essa identificação, correr a chave para identificar camarão, e aí a partir daí, sempre que vocês forem comer camarão, vocês vão saber identificar a espécie. Então, guardar aí um suspensezinho para vocês. Outra característica, então, para a identificação dos grupos, né, de camarão, passando agora aqui para o abdômen, essas pleuras laterais. Os camarões marinhos, esses, né, que são cultivados, que são oriundos da pesca extrativista, né, do extrativismo, eles são, a maioria deles, do grupo Dendrobranchiata. Característica de Dendrobranchiata. Depois eu vou falar um pouco dos órgãos internos, né, mas nessa câmara torácica, né, que é esses órgãos que estão aqui internalizados no cefalotórax, né, existem as brânquias. No caso dos dendrobranquiatas, né, essa brânquia lembra, aqui não tá legal para ver, mas ela lembra uma árvorezinha, ela tem uma base, mais do que uma árvore, uma pena, como se fosse uma pena. Lembram das brânquias que a gente viu dos bivalves? Que eram os quitenídeos, que eram uns pentes, né, formados por aqueles filamentos, os quitenídeos. Nesse caso, ao invés dos pentes, são essas penas individualizadas, e aí essas penas são formadas por quitenídeos, que são esses filamentos. Então a água circula, entra por baixo aqui do cefalotórax, a água circula pelas brânquias, faz a oxigenação, né, a troca por osmose de oxigênio, é uma brânquia altamente vascularizada, né, oxigena esse sangue e que vai para o sistema circulatório. E no caso dos dendrobranquiatas, a característica é branca em forma de dendritos ou dessas penas branquiais. Então, todos os camarões que têm esse tipo de brânquia, dendrobranquiata, né, são desse grupo dos camarões, da maioria dos camarões marinhos, e que são comestíveis. Outra característica desse grupo de dendrobranquiata é possível ver nos segmentos abdominais. O segundo, primeiro par de segmento abdominal, com o tergito, o esternito e a pleura lateral, né? E o tergito ventral. Já vou mostrar uma característica ventral. Por hora,
Então, dorsal, essa pleura lateral. No caso dos dendrobranquiata, ó, primeiro, segundo segmento. O segundo segmento, não a pleura aqui lateral, aqui é mais fininha, ela a primeira pleura sobrepõe a segunda, ou a pleura do segundo segmento. No caso, se fosse um outro grupo não de dendrobranquiata, por exemplo, se fosse um carídeo, essa segunda, a pleura do segundo segmento sobrepõe a primeira. Da mesma forma que a primeira está sobrepondo a segunda, nos carídeos, que é outro grupo de camarão, a segunda pleura sobrepõe a primeira, ela viria aqui por cima. A segunda pleura sobrepõe a primeira e a segunda. Mas a gente vai correr essa chave, né, depois numa aula só para identificação extra, né? E aí vocês vão ver essa diferença. Por hora, só registrem isso. Dendrobranquiata, né? Brânquias em formas de árvores de penas branquiais, né? Dendritos. E a pleura do segundo segmento não sobrepõe a primeira e a segunda. Isso já caracteriza, então, um grupo de camarões dentro de dendrobranquiatas. Continuando aqui, então, no abdômen, né? Já falamos dos pleiópodes, né? Os apêndices articulados para natação. E também nesses apêndices, né, abdominais, que é possível identificar se é macho, se o camarão é macho ou fêmea. Então vamos passar para a região ventral. Então ventralmente, né, a gente consegue ver a distribuição desses 3 pares de apêndices auxiliares da alimentação, os maxilípedes, né? E os 5 pares de apêndices locomotores que não são quelados, né? Que fazem parte aí da locomoção. E no 5º segmento torácico, que é o último segmento do tórax, é que a gente olha se é macho ou fêmea. No caso, essa estrutura aqui, que é possível ver, é o télico, é o aparato reprodutor feminino. Então, é um camarão fêmea. Então, para olhar isso, tem que virar ventralmente o camarão e procurar o último segmento do tórax, se tem a presença desse télico, né? Aí embaixo são 2 placas, formadas por 2 placas, né? E aqui em cima está a abertura vaginal, onde é feito a cópula pelo macho, né? E essa estrutura do télico também é utilizada para a identificação das espécies. Esse télico pode ser aberto, que daí a abertura vaginal está exposta, ou um télico fechado, que daí a abertura vaginal está coberta por essas placas, né? Essa que eu teria já dá para ver bem, porque é um exemplar grande, né? É um télico fechado, as 2 placas, né, estão fechando a abertura vaginal, senão a gente veria aqui uma abertura, né? Então é do tipo télico fechado. Então, o exemplar aqui, vamos ver, a fazer análise, né, se é macho ou fêmea. Então, a gente pega na região ventral, procura o 5º segmento do tórax, na região ventral, a gente pode, né, você consegue ver que não tem aquela estrutura, né, que é o aparelho sexual feminino. Então, já dá uma indicação que é macho. Para certificar o macho, a gente olha procura o aparelho sexual, aparato reprodutor, no primeiro segmento do abdômen, que é o caso, esse segmento aqui. Essa estrutura aqui, deixa eu tirar esses outros segmentos que estão atrapalhando. Essa estrutura aqui, do primeiro segmento do tórax, é o aparato reprodutor masculino, chamado de petasma, né? É equivalente ao pênis. Então,
quando o macho vai copular a fêmea, né, tem a reprodução cruzada e esse petasma é inserido naquela abertura genital do télico e tem a reprodução cruzada. Esse petasma, assim como o télico, também é utilizado para a identificação das espécies, né? Por exemplo, para identificar o camarão, as duas espécies de camarão rosa que existem aqui na lagoa, o Farfante peneus paulensis e o Farfante peneus brasiliense, ou peneus brasiliense e peneus paulensis, né? Que está mudando esse nome agora. A identificação, para separar essas espécies, se a gente está identificando a espécie num organismo fêmea, a gente utiliza se o télico é aberto ou fechado. No caso, se a gente está identificando a espécie com um indivíduo macho, é usado o petasma. E o que diferencia no petasma essas duas espécies é a curvatura do petasma. Mas essa é uma característica muito difícil, que, né, só quem já viu muito petasma na vida, né, de muitas espécies diferentes, é que vai saber dizer se uma é mais curva que o outro. Então, a utilização do macho para identificação da espécie, ela é mais complicadinha, tá? Para vocês verem, ter uma ideia, né, das variações morfológicas dessa estrutura, né, reprodutora dentro das espécies. A curvatura, né, é que diferencia uma espécie da outra. Então, vou tirar aqui esse cefalotórax para a gente ver o que consegue analisar de estruturas morfológicas internas, né? Apesar que não tem essa parte no roteiro ali no livro, no manual, né, de aulas práticas. A gente vai ter, e às vezes também no estado de conservação do camarão nem é possível, nem sempre é possível ver todos os órgãos, né? Mas só o que for possível a gente identifica. Então aqui tirando o exoesqueleto, quando a gente for fazer a nossa aula presencial, cada um de vocês vai ter um camarãozinho desses e vão fazer esse esquartejamento, né? Essa divisão das partes. E o que é bem legal de fazer também é secar essas partes e reconstruir num papel, e colando, e reconstruir o camarão partes a parte por parte. Então tiramos o cefalotórax, né? E aqui tem o corpo do animal. Aqui esse cefalotórax ele se soltou, né? Mas lembrando que ele é firme, né? Ele é grudado ao corpo mole interno do animal. E é justamente esse movimento, né, do exoesqueleto que acontece no processo de muda, né? Todo esse exoesqueleto, só que ele sai todo de uma vez, né, no processo de equidise. Então ele troca esse exoesqueleto, tem o crescimento corporal e já começa a secretar uma nova carapaça. E aí, depois, naquele espaço que fica entre o corpo mole e a nova carapaça, e também ele tem mais espaço para o crescimento corporal até a próxima muda. Então, aqui o que é possível ver? As brânquias laterais, do tipo dendrobranquiata, né? Formando esses dendritos, essas penas branquiais, então a água circula pelas brânquias. Aqui dorsal tem as glândulas antenais, que é o órgão excretor, fica nessa posição aqui. Não vai conseguir diferenciar bem. Ui, que forte, isso foi mal. Então, quando fala assim, um cabeça de camarão, né? Porque a impressão que dá é que todas as vísceras dele ficam nessa região da cabeça, mas na verdade é o tórax, né? A cabeça está aqui anterior e aqui faz parte do tórax, onde está toda a massa visceral, as vísceras, né? Então a boca está aqui anterior, com mandíbulas, primeira e segunda maxila, né? Que fazem toda a trituração e a separação do alimento, né? Aí tem um esôfago, aqui nessa região. Deixa eu ver se eu consigo quebrar aqui, achar o estômago.
tá a região do estômago, né? Quando a gente pega, aqui ó, até tirei o estômago para fora. Eu ia falar que dava para ver o conteúdo estomacal, né? E tem um alimentozinho ali dentro. Eu tinha se alimentado de alguma coisa. Essa parte aqui é o hepatopâncreas. E não, isso aqui é a gônada. As gônadas. O hepatopâncreas também fica junto aqui com o estômago. E quando ele tá vivo ou tá um camarão fresco, né? Esse hepatopâncreas é levemente esverdeado. E aqui a parte das gônadas masculinas, que ele tá maturando, né? Aí tem o estômago, na sequência vem o intestino. E o intestino ele se estende ao longo de todo o abdômen aqui dorsal e vai terminar aqui num ânus terminal. O cordão nervoso é ventral, então quando, né, deixa eu ver se isso aqui aparece, que aqui tá todo formalizado, né? Quando compra camarão fresco, dá para ver o intestino dorsal, né, que é justamente quando o camarão é grande, que é interessante limpar para não estar comendo as fezes, né? Então acho que é isso que a gente consegue observar. E depois todo o resto abdominal aqui tem os tubos, né? Os canais seminíferos e os ovodutos, né? Onde sai do ovário e do testículo, né? Onde saem os óvulos, os espermatozoides, para vir chegar, ser fecundados aqui até no aparelho reprodutor. E todo o abdômen é formado por músculo, né? Carne e músculo, e o cordão é apenas o intestino longitudinal aqui, né? Estendido ao longo do abdômen, e o cordão nervoso. Então toda essa parte abdominal é músculo, que é o comestível do camarão. E as vísceras estão no cefalotórax.